Está entrando no ar o Na Linha. Um programa de entrevistas com a condução inteligente e participativa de Mário Kertes. Alô, Mário? Olá, pessoal. Mais uma vez, começando aqui o programa Na Linha, dessa vez com a figura querida, admirada e grande pensador, filósofo, escritor e, para nossa honra, comentarista da Rádio Metrópole. Eu vou para São Paulo agora conversar com Luiz Felipe Pondé. Pondé, meu amigo, tudo bem com você? Está se cuidando? Está tudo direitinho por aí? Tudo bem, Mário, tudo em paz. Me cuidando, trabalhando, começando a voltar a viajar, trabalho um pouquinho, voltando aos poucos à normalidade. Tudo bem. E vocês aí? Também. Eu até tenho feito alguns programas na rádio também e tentando voltar à normalidade. Pondé, você é nascido em Pernambuco, mas veio parar aqui em Salvador, onde estudou medicina na UFBA. Por que Sim, estudei você... no Colégio Antônio Vieira também. Aí no Vieira também. É. É porque a família do meu pai, Pondé, né, é tradicionalmente baiana, né? É. Então, quando ele saiu, ele era capitão médico da aeronáutica e ele servia na base aérea de Jaboatão, da aeronáutica, no Recife, como se fala em Recife, né? No Rio. E quando ele passa como fala, a reserva, ele era capitão médico e ele decide, bem ali no começo da Revolução, ele decide deixar a vida militar e trabalhar como médico, autônomo, digamos assim. E aí, na época, acho que era o governador da Bahia, ou viria a ser governador da Bahia, Lomanto Júnior, Isso, exatamente. certo? O convidou a dirigir o Hospital Prado Valadares, em Jequié. É a terra dele, do Lomanto, o É, governador. e o meu pai nasceu em Nazaré, mas viveu muitos anos, quando criança, em Jequié. Então, foi isso que me levou à Bahia, e aí eu morei muitos anos. Meu primeiro filho nasceu aí, no Hospital Português. E você estudou medicina até o 5º ano. Na Por que você UFBA. resolveu largar a medicina? Olha, eu já no segundo ano, eu já estava em crise, não com o curso enquanto tal, porque eu sempre gostei muito de biologia e desses assuntos biológicos, mas eu sempre tive uma paixão recolhida pelas ciências humanas, né? Mas eu, quando fiz aquilo que na época, eu estou falando aí, final dos anos 70, mais ou menos, existia uma coisa nas escolas chamada psicotécnico. E aí eu fiz o psicotécnico lá no Vieira, né? E a psicóloga falou que eu poderia, entre a área de biomédicas e a área de humanas, eu poderia seguir qualquer uma porque eu teria sucesso. E ela me falou, olha, como a sua família é uma família inteira de médicos, né? O que é, a minha irmã é médica, o meu pai, o meu avô era médico, fora outros primos e todos esses pondés da vida aí. E o meu filho hoje é médico, né? Também caiu na maldição familiar. Então eu acabei prestando vestibular para medicina na época, na Federal e na Católica, né? Na Baiana, como se falava, né? Fazia parte da Católica naquele momento. Eu acabei prestando medicina. E aí eu fiquei na Federal, porque era de graça e era então, na época, considerada a melhor escola. E eu fui, ao longo dos anos, com aquele sentimento de que eu devia ir para humanas, eu devia ir para humanas. Aí eu comecei a estudar psicanálise, isso lá pelo 3º ano de medicina. Eu comecei a estudar psicanálise aí na Bahia, né? Numa clínica que se chamava CLAP, que era muito boa a escola de psicanálise, Freud e Lacan. E a psicanálise acabou me levando para filosofia. E aí eu resolvi, minha mulher é aqui de São Paulo, e aí eu resolvi vir embora para São Paulo e prestar filosofia na USP.
E aí eu resolvi seguir a carreira de filósofo, e aí fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, estou aqui, feliz com o meu percurso. Ótimo, ótimo, seu percurso é ótimo. Sim, aí você formou-se, fez vários cursos de especialização e passou também a ser professor de filosofia. Sim. Assim, quando eu estava lá pelo segundo ano da graduação de filosofia na USP, já, eu tinha dois objetivos, digo, da filosofia, né? Além de estudar e escrever, queria escrever livros, mas eu queria dar aula, porque eu descobri que eu gostava de dar aula, Mário, quando eu estava na faculdade de medicina, no segundo ano, terceiro ano, nasceu meu filho. Este filho que hoje é médico e nasceu aí no Hospital Português. E então eu fui para, como diz, para somar a minha renda financeira, né? Eu fui dar aula de inglês no então IASIG, na Pituba. Nem sei se ainda existe isso e tal. E eu descobri que eu gostava de dar aula. Eu gostava de dar aula, gostava do contato com os alunos e tal. E aí na filosofia eu tinha o objetivo de dar aula e já no segundo ano eu era leitor de Paulo Francis. Lembra do Paulo Francis? Lá Escreveu demais. muitos anos, então, escreveu muitos anos a Folha, depois no Estado, onde já quando ele faleceu em 97 ele estava no Estado, no Estadão. E aí eu dizia, eu vou escrever aqui na Ilustrada. Eu tinha esse foco, porque eu entendia que fazer filosofia não podia ser só na academia. Você tinha que fazer filosofia na mídia para poder, de fato, participar do debate. Então, eu fui para a filosofia, Mário, para valer. Eu não fui para, sei lá, ficar a vida inteira lendo um texto só, sabe? Eu queria fazer parte do debate público, discutir as questões contemporâneas. E foi esse o percurso. E hoje eu estou aí na mídia. E também continuo dando aula, mas menos porque a minha agenda é muito difícil. E você cita sempre a influência de Dostoiévski e Nelson Rodrigues. Sim, Explica um pouco para a gente aí como é que isso funciona. aconteceu. O Dostoiévski eu comecei a ler ainda na adolescência, aí na Bahia, portanto, né? O meu pai, ele tinha um hábito, né? Que ele costumava falar assim, quando duas pessoas civilizadas se encontram, uma pergunta para a outra: que livro você está lendo? Né? Ele tinha esse hábito. E ele era um médico, ele começou o curso de medicina aí na UFBA, depois se transferiu para Minas Gerais e se formou na UFMG, né? E, bom, e depois veio toda a história, que inclusive foi parar em Recife e tal, como eu te falei. Mas, assim, eu tinha uma irmã que nasceu em BH, no período em que a minha irmã mais velha nasceu ainda na Bahia, e a outra já nasceu em Minas e eu em Pernambuco. E ele era um leitor voraz, o que era uma característica dos médicos, né? Médicos eram grandes humanistas. O meu avô também, que era médico, também era um grande humanista. Então, um grande leitor. Então, eu cresci num ambiente em que quem não lia ficaria de saia justa, como se fala hoje em dia, né? Se você não estava lendo, se não tinha gosto por leitura, pegava mal. E eu peguei isso a sério, sei lá. Então, o Dostoiévski, para mim, ele é um grande moralista, como se fala em filosofia. É um especialista em natureza humana, né? Como se fala, moralista em filosofia, não é um sujeito que fica jogando regra na cara dos outros, né? É alguém que analisa a natureza humana. Já o Nelson, enquanto eu estava aí ainda na Bahia, eu fiz teatro, né? Eu gostava muito de teatro. Fiz teatro no Antônio Vieira e uma vez eu fui convidado a montar uma peça que não foi a termo, não aconteceu, mas a gente começou a ensaiar, que era o álbum de família do Nelson, né? Em que eu iria fazer o papel do pai, o Jonas, que tinha a cara de Jesus Cristo.
porque durante muito tempo eu tinha cabelo grande, barba grande, então passava por Jesus Cristo fácil, né? Como tanta gente da minha geração. E, posteriormente, então, meu primeiro contato com o Nelson foi nesse momento, muito mais como um contato instrumental. Ler a peça, decorar o texto. Já dando aula na PUC, no começo da minha carreira na PUC, aqui em São Paulo, eu voltei da França em 96, eu comecei na PUC em 97, deve ter sido lá por 98, 99, alguma coisa assim. Uma aluna que tinha se formado em artes cênicas na Unicamp, ela me procurou para fazer um mestrado em Nelson. E eu falei para ela, olha, eu conheço o Nelson como gente que conhece teatro do Nelson. Eu nunca li o Nelson sistematicamente. Ela falou, bom, mas o Nelson dizia que o único autor que você precisava ler na vida era Dostoiévski. Então, seguramente, tem tudo a ver com Dostoiévski. E aí, por causa dela, eu comecei a ler o Nelson sistematicamente. E aí li colunas, tanto as colunas ficcionais quanto as colunas jornalísticas, as crônicas e tal. E aí eu devorei o Nelson e eu descobri que ele também é um moralista. O maior moralista brasileiro, o maior analista da natureza humana no Brasil. E foi assim que aconteceu. Então, eu escrevi um livro sobre Dostoiévski, né? Publicado em 2003 pela editora 34, agora está numa terceira edição pela Globo Livros, e escrevi um livro em 2013 sobre Nelson Rodrigues, publicado pela editora Leia. E agora estou percorrendo a literatura russa do 19 de novo, escrevendo um livro sobre niilismo, que é um tema que atormentou inclusive o próprio Dostoiévski, né? E todos os grandes autores russos do século XIX. Então, é isso. Tanto Dostoiévski quanto Nelson, quanto Pascal, que é um moralista do século XVII, foi meu objeto de doutorado também, por isso eu fui à França, eles acabaram virando assim como referenciais, que servem para analisar o mundo até hoje. Eu estou conversando com o filósofo, professor, escritor Luiz Felipe Pondé. O Pondé, por favor, torne mais claro assim, para o ouvinte comum o que é o moralista no sentido filosófico. Tá. No senso comum, quando a gente fala que alguém é moralista, é um cara meio chato, que gosta de ficar fazendo regra para os outros, né? Dando uma de legal. Em filosofia, a expressão moralista é uma expressão que é, digamos assim, tecnicamente aplicada a um conjunto de pensadores franceses do século XVII. O mais famoso é o Pascal, o Blaise Pascal, né, que era matemático, teólogo e filósofo. Mas você também tem autores como La Rochefoucauld, La Bruyère, que são todos do século XVII, e eles eram especialistas, eles tinham uma herança agostiniana, no caso francesa, né, do agostinismo francês, do Santo Agostinho, especialistas de Santo Agostinho, e eles aplicam essa teoria da natureza humana, compreendida como a natureza pecadora, que tem limites, que é insuficiente, à análise do comportamento humano. Então, em termos contemporâneos, eu diria que o moralista filosófico, né, ele é alguém que analisa o comportamento humano a partir de alguns pressupostos. Sendo que o primeiro deles, um super importante, é que o comportamento está sempre querendo projetar uma pessoa melhor do que ela é. Né? Sempre há uma tendência social de você querer, digamos assim, projetar virtudes que não tem, fazer com que os outros pensem que você é melhor do que você é. Então, o moralista... Eu tinha uma professora na USP, especialista em Nietzsche, que foi um leitor voraz dos moralistas franceses do século XVII, né? Em que ela descrevia os moralistas como de anatomistas da alma, disseca a alma, né? No sentido de que analisa a alma, inclusive naquilo que ela quer esconder dela. Naquilo que... A alma no sentido genérico, não no sentido necessariamente espiritual. Né? E
Portanto, eu faço uma analogia entre alma, natureza humana e comportamento, que é uma palavra muito comum hoje em dia, né, que circula muito por aí como referência. Então, no final das contas, um moralista é um filósofo que olha para o comportamento humano sempre pronto a identificar aquilo que quer ser escondido, certo? Então, é um método que tem por detrás uma concepção de natureza humana sofrida, envergonhada, invejosa. Os 7 pecados capitais são fundamentais nessa teoria, né? Eu digo lá no século XVII. O Dostoiévski é alguém formado no cristianismo ortodoxo russo e que, por um contexto do século XIX, não há nenhuma referência que ele tenha tido contato com autores como Pascal ou La Rochefoucauld, que o Nietzsche de fato teve, mas possivelmente pelo cristianismo que o formou, como toda a inteligência russa do século XIX, ele acabou assimilando muito esse olhar semelhante de alguém que entende que o ser humano está em agonia, precisa fingir, precisa esconder. No caso do Nelson, Mário, inclusive no Nelson você tem muito poucas citações de fontes, né? Uma das citações famosas é justamente Dostoiévski. Ele contava muitas vezes uma história de que um jornalista jovem, daquele tipo que já tinha lido 2 livros, como ele falava, chegava até ele, Nelson, já um homem idoso e tal, e perguntava para ele assim: mas diga cá uma coisa, seu Nelson, o que alguém precisa ler para ser inteligente? Aí o Nelson respondeu: Dostoiévski. E aí o jornalista perguntava: e além do Dostoiévski? O Nelson respondia: Dostoiévski. E aí o jornalista perguntava: mas tudo bem, Dostoiévski já entendi. E além do Dostoiévski? Ele responde: Dostoiévski, né? O Nelson tinha essa característica de funcionar por hipérboles, né? Ele exagerava o argumento, né? A gente chama isso de redução ao absurdo em filosofia. Uma afirmação dessa é um absurdo. Alguém te pergunta 3 vezes, você responde Dostoiévski as 3 vezes, né? É a única fonte. O Nelson não dá para nós, ele não estava preocupado com isso, ele não era acadêmico nem nada, ele não estava preocupado em citar fonte em pensamento. Ele era batista de família, né? A família dele era batista, não era católica, como muita gente pensa que era. Do Recife também, né? Nelson também era pernambucano, radicado no Rio de Janeiro desde jovem. Então, é possível que algo da teologia calvinista, que forma muito o pensamento batista, tenha influenciado Nelson. O Sábato Magaldi, grande especialista no teatro rodriguiano, se referia ao Nelson como o jansenista brasileiro. Jansenista é o nome dos agostinianos do século XVII francês, justamente como Pascal. Então, não fui eu que descobri a roda, o Sábato já tinha dito que o Nelson era um moralista brasileiro. Aí eu fui escrever um livro sobre ele, tratando da figura da adúltera, especificamente, na obra do Nelson, mostrando como há uma análise da natureza humana na obra dele. Você considera Nelson, por exemplo, o melhor intérprete dessa alma brasileira escondida, o maior moralista brasileiro? Eu considero. É claro que você tem, no século XIX, o Machado de Assis, que é chamado, às vezes, de Dostoiévski brasileiro, principalmente nos textos do Dostoiévski, que são textos mais cínicos, mais irônicos, né? Se você pegar, por exemplo, Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um personagem nihilista, né? Brás Cubas parece os nihilistas dos romances do Dostoiévski, né? Ele já começa dedicando o livro aos vermes que irão comê-lo, né? E termina o livro dizendo que teve muitos pecados, cometeu muitos erros, mas pelo menos não cometeu não teve filhos. Portanto, não legou para ninguém a miséria da condição humana. Então, o Machado, sem dúvida nenhuma, também é um grande analista da alma brasileira e da alma humana.
mas o Nelson está mais perto de nós. Né? Com isso, não quero dizer que o Machado está datado de forma nenhuma, mas eu quero dizer que há elementos religiosos na obra do Nelson mais claros. Né? E o moralista, na filosofia, tem sempre um elemento, um tremor religioso, um tremor espiritual no sentido de encarar a alma mais a sério do que ela mesma possa se encarar. Entendeu? E analisar o drama humano numa chave que tem sempre alguma raiz teológica. É fantástico, Nelson. Eu me lembro, eu estou conversando com Luiz Felipe Pondé. Eu era adolescente e aqui na Bahia tinha um jornal que acho que tirava 500 exemplares no máximo, do Diário Associados. Ele tinha o Diário de Notícias, que é matutino, que tirava mais, e tinha um Estado da Bahia, que era vespertino. Eu comprava o Estado da Bahia de segunda a sexta-feira só para ler a vida como ela é. Uhum. É uma coisa impressionante. Eu ficava assim encantado com a interpretação da vida como ela é. Não é? A expressão, eu acho que é perfeita. Então, essa coluna, quando o Nelson foi convidado a escrever ficção, né? Porque é supostamente uma coluna de ficção, porque o Nelson, ele meio que contaminava uma coisa com a outra, né? As colunas dele de ficção poderiam ser muito bem fundamentadas em fatos reais, como as colunas dele de crônicas jornalísticas, que supostamente eram de fatos reais, né? Ele metia no meio umas coisas que eram meio arquetípicas, né? Tipo, ele chega na redação e aí vem um estagiário ou aquela estagiária que andava de pé sujo, como ele dizia na redação, que vinha da PUC, né? Ele tinha uma implicância com a PUC do Rio de Janeiro, e dizia: seu Nelson, tem uma moça sentada na sua mesa chorando. Né? E aí ele entrava lá e tinha uma moça sentada na mesa dele chorando. E ela falava: seu Nelson, só o senhor pode me entender. E ele perguntava: mas o que aconteceu, minha filha? Ele contando, né? E ela respondia: seu Nelson, eu sou prostituta, mas eu vim aqui porque estou envergonhada com essas granfinas que estão brincando de clube de nudismo por aí. Certo? Então, assim, isso supostamente é uma história real. Né? Mas a gente não sabe direito se alguma vez entrou uma prostituta chorando na redação ou não. Assim como quando ele contava que vinha a São Paulo, ninguém nunca sabe exatamente se ele veio a São Paulo. Ele morria de medo de avião, né? O Nelson. Ele não confiava em viajar de avião porque ele não confiava em quem resolvia trabalhar no avião. Não era que ele não confiava no aparelho. Ele não confiava em quem escolheu viver lá em cima, né? E aí, ao mesmo tempo, ele escreve na Vida Como Ela É, que ele diz: tudo bem, eu vou escrever uma coluna de ficção com uma condição, que seja a vida como ela é, que acabou virando o título da coluna. Né? E aí você vê a história do cara que começa a desconfiar que a mulher tem um amante, que é uma história recorrente na obra do Nelson. Né? Ele dizia que a obra dele era sobre amor e morte. São duas coisas vinculadas. Né? E aí, como que ele desconfiava disso? Porque ele chegava em casa da repartição, que era típico do Nelson dos anos 60 no Rio de Janeiro, né? Da repartição pública, e aí o sujeito chegava em casa e dava um beijo na boca da mulher, a mulher dava testa. Aí ele chega na repartição, ele conta para os colegas falam: ih, abacaxi, isso é um abacaxi. Né? E o outro falava: batata. Quando você chega em casa e vai dar beijo na sua mulher, te dá a testa, ela tem um amante. Né? Aí ele começa a suspeitar e um dia segue a mulher dele, finge que foi trabalhar, e aí segue ela sai toda perfumada de casa depois que ele saiu. Ele segue ela e ele vê que ela sobe num prédio, entra no primeiro andar do apartamento, ele segue atrás, aí começa a ouvir o barulho de um casal namorando, ele mete o pé na porta, puxa um revólver, quando ele vai atirar na mulher e no amante, correndo, a mulher pula pela janela, e aí ela se despedaça toda lá embaixo, mas viva, ele desce as escadas e ela chorando, morrendo de medo, sangrando, aí ela pede a ele que perdoe ela,
E aí o povo ao redor grita: perdoa a vagabunda não, mata essa vagabunda. E ele fala: eu te perdoo, meu amor, corno, corno, né? E aí você tem, então, um profundo conhecimento da natureza humana, né? A natureza humana não gosta de perdão. Quer ver mais é a mulher, nesse caso, qualquer personagem, se ferrar. Quer ver se lascar. Então, essa ideia de que todo mundo adora perdoar, tem misericórdia, vai sair da pandemia mais generoso, não sei o quê, isso é conversa para iniciante, né? Não para quem não observa a natureza humana. Então, é esse o Nelson, da vida como ela é. E ele tinha os nomes de personagens fantásticos. Praxedes era um que ele usava, uns nomes assim que eram tão verdadeiros assim para o meio e para a época, a repartição. A pessoa trabalhava, o médico que mandava costurar a virgindade da filha para casar. É isso aí. É isso aí. E assim, tinha o grande canalha, né? O grande canalha Palhares. Palhares? Pois é. Palhares, o grande canalha, que ele dizia que todo canalha é magro. Isso é uma questão que ninguém nunca conseguiu responder. Por que o Nelson dizia que todo canalha é magro, né? E o Nelson dizia uma coisa maravilhosa que era: no futuro teremos saudades do canalha honesto, né? Assim, no futuro teremos saudade do canalha honesto. Que diabo seria um canalha honesto, né? Isso a gente vê o que é um canalha honesto na obra do Nelson. Um canalha honesto é um canalha confesso. É alguém que não diz que é canalha por causa da Igreja Católica, do capitalismo, do patrão. Ele é só canalha. E o personagem típico do canalha honesto era o cara casado com a irmã mais velha, que tinha aqueles genros tipicamente vagabundos que vivia à custa do sogro, né? Na obra do Nelson tá cheio desses genros, né? E aí o cara mora na casa do sogro, o sogro tem 2 filhas, né? A mais velha é casada com ele e tem a caçula. E um dia a irmã caçula sai do banho, cabelo molhado, enrolada na toalha, ele vai lá e agarra a irmã caçula e dá um beijo. E aí, quando a mulher dele vai tirar a satisfação dele, ele fala: eu não sei, eu não resisti. Aquele perfume, o cabelo molhado, quer dizer, esse é um canalha honesto, né? É um canalha que não se esconde atrás. E o Nelson dizia: no futuro teremos saudade do canalha honesto. Matou a pau. Matou a pau. Matou a pau, há muitos anos, Pondé, eu entrevistei Armando Nogueira, Sim. que foi contemporâneo dele, e disse que Nelson, quando saía assim da redação, ele está ali na Avenida Rio Branco, por exemplo, esperando, muitas pessoas esperando o sinal abrir, ele começava a falar alto, mal dos amigos dele. Aquele Otto Lara Rezende é um canalha, aquilo não vale nada, só para tirar sarro. E aquele negócio bonitinha, mas ordinária, o Otto Lara Rezende. Então, é a peça que o Otto jura que nunca disse a frase mineiro só é solidário no câncer. Pois é. Então, é provável que ele nunca tenha dito mesmo e que o Nelson tenha colocado essa frase na boca dele para sacanear ele, porque ele era mineiro. Né? O Otto Lara era mineiro. Então, mineiro só é solidário no câncer, essa frase é repetida ao longo da peça. O personagem de Edgar, que fica entre casar com a bonitinha, mas ordinária, mas ser milionário, e casar com a Ritinha, que é prostituta, mas é legal, claramente próxima à Sônia do Crime e Castigo do Dostoiévski, né? A prostituta e a adúltera, na tradição bíblica, é simétrica ao ladrão. O homem pecador é ladrão e assassino, confesso. A mulher é adúltera e prostituta, né? É muito interessante porque essa oposição, essa figura da adúltera e da prostituta aparece muito na obra do Dostoiévski e aparece muito na obra do Nelson, né? Então, o personagem Edgar, do Bonitinho Mas Ordinário, ele fica nesse drama e ele, para justificar, Mário,
a possível aceitação da vida de corno profissional mais rico, né? O argumento dele é que se mineiro é só solidário no câncer, então não existe moral. Porque a ideia do Nelson é que ser solidário no câncer é fácil, porque é o outro que está morrendo. O Nelson era um fino analisador da natureza humana. O difícil, como ele mesmo dizia, é você ser amigo de um amigo que tem sucesso. Isso é o difícil. Isso é o Luiz difícil. Felipe Pondé, você é uma figura. Você considera o politicamente correto uma praga? Eu escrevi isso no meu livro, né? O Politicamente Correto é uma praga, que inclusive vai sair uma edição também pela Globo agora. Originalmente foi 2012, pela Leia, né? Eu acho que Mário, assim, é interessante porque no ano passado, quando eu fui preparar essa edição nova, que está saindo por aí até o final do ano pela Globo Livros, né, que é a editora Globo, então eu tive que reler o livro, né? Porque o livro foi escrito em 2012, 2011, não 12, 2011, né? Foi lançado em 2012, mas ele foi escrito em 2011. E então, claro, né? Um livro que foi lançado em 2012, escrito em 2011, para sair em 2020, são quase 10 anos. Você tem que olhar se não tem alguma coisa que datou, né, Mário? Então, eu mexi em alguma coisa aqui e ali, algum detalhe, escrevi uma introdução nova, mas eu vou dizer para você, Mário, ele é mais atual hoje do que era em 2011. Engraçado, né? Por quê? Piorou muito, porque o politicamente correto virou reserva de mercado, seja na academia, seja no jornalismo, na mídia em geral, ganhou contornos de cancelamento nas redes sociais, o que é também reserva de mercado. Você destrói patrocínio, você destrói carreiras, né? Você faz pessoas perderem emprego na mídia, como acontece, como a gente sabe, com frequência, porque as redes sociais transformaram o marketing digital numa forma de censura que tem uma métrica inabalável. Se você perde seguidores porque você tem alguém que falou alguma coisa e isso fez com que você fosse cancelado, como se fala atualmente, né? Dependendo de quem é o chefe do negócio, dependendo dos patrocínios, isso pode significar que a pessoa vai perder o emprego, ou no mínimo vai perder seguidores. E também se transformou no mercado jurídico, né? Se transformou no mercado jurídico, se transformou no mercado de cargos públicos, tá? Agora, o politicamente correto já descobriu que o mercado privado, agora eu estou falando, não estou falando de mídia, de empresas de mídia, que também são mercado privado, mas estou falando de mercado corporativo, sei lá, fábrica de produtos químicos, sei lá, um exemplo, né? O politicamente correto também está presente nesse espaço, né? Assim, no sentido de que se você tiver, sei lá, um contencioso com algum grupo que seja considerado vítima, você provavelmente vai perder. E hoje a gente tem uma coisa chamada teoria da interseccionalidade, que é uma teoria que nos Estados Unidos é muito conhecida, que é menos, mas nem por isso menos praticada, que é a teoria que dá no conceito de lugar de fala, né? Lugar de fala. Então, homem branco heterossexual não tem lugar de fala, porque ele é só opressor. Uma mulher branca e heterossexual, ela tem algum lugar de fala porque ela é vítima do homem. Mas uma mulher negra, lésbica, tem mais lugar de fala do que uma mulher branca heterossexual. E o nome interseccionalidade tem a ver justamente com essas intersecções de lugares de fala em que o oprimido fala. Então, o politicamente correto, ele acabou produzindo uma métrica de contratação,
de processo jurídico, de contratação de patrocínio, inclusive de monetização de canais do YouTube. Você tem grandes YouTubers hoje que pode derrubar um canal do YouTube, ou ele pode inviabilizar cursos online. Por exemplo, você tem plataformas de cursos online que não vão aceitar cursos de temas sensíveis, como se chama, caso um YouTuber com milhões de seguidores abra a boca e fale mal dessa plataforma online, e ela vai perder compradores, por exemplo, ou mesmo outros agentes que produzem curso. Então, hoje, o politicamente correto, ele, de fato, se transformou no mercado. Ele agrega valor financeiro, de fato. E, naquela época, era um debate mais filosófico, né? Mais sociológico, restrito à academia e à mídia. Era só quem sabia o que era. Era quem estava na academia e na mídia. Outra coisa que você fala, eu estou conversando com um filósofo, escritor, Luiz Felipe Pondé, é que nós somos basicamente covardes porque a vida é basicamente infeliz e a felicidade é uma ilusão? Então, isso é bem típico de um olhar moralista, né? É bem típico de um olhar moralista. A intenção do olhar moralista não é propriamente produzir uma humilhação, mas é produzir um reconhecimento de alguém que percebe que precisa de misericórdia. Essa é a equação do olhar moralista. É quando eu me reconheço infeliz, quando eu me reconheço mentiroso, quando eu me reconheço invejoso, eu percebo que se não for a misericórdia do outro, eu não consigo sobreviver. Então, no fundo, é profundamente cristão isso aí, né? Isso é um viés que está no cristianismo, que vem do Velho Testamento, do judaísmo, né? Essa ideia da misericórdia, começar a misericórdia de Deus, que ele tem pelos seres humanos, mas esse tipo de frase, ela visa, ela tem um foco, vou te contar uma história, uma vez eu escrevi uma coluna da Folha, né? E que o título era Deus me livre de ser feliz. Né? Esse era o título. Deus me livre de ser feliz. E era uma crítica dessa felicidade pedestre que hoje assola o mundo. Né? Coaches para te ensinar a ser bem-sucedido em 3 dias, sabe? Esses horrores que tem por aí, né? E aí eu escrevi essa coluna, e essa coluna deu um pau danado. Ainda não era na época que a rede social estava muito forte. Então, os leitores xingavam a gente no jornal mesmo. Ainda xingam, né? Mandam carta para o Ombudsman e tal. Mas, naquela época, nas redes sociais, hoje tudo é pior. Apesar de que é pior, eu digo nesse sentido de retorno agressivo. Apesar de que a vida no jornal, enquanto tal, melhorou muito. Porque os leitores mais malucos estão nas redes sociais, né? Eles foram para as redes sociais. O Paulo Francis dizia que só escreve para jornal leitor louco, né? Só leitor louco que escreve para jornal, né? Paulo Francis falava isso. Mas é verdade, eu também acho isso. E a maioria de aposentados, rapaz, sempre é a mesma pessoa, eu observava isso aqui. E continua sendo, assim, agora em redes sociais, né? Quem manda mensagem para jornal de TV, por exemplo, né? Que eu trabalho na TV Cultura, também a gente observa isso. Normalmente são os mesmos nomes, né? Que mandam mensagens e tal. Então, quando eu escrevi essa coluna, deu um pau danado, porque a obsessão pela felicidade, eu acho que é uma das coisas que torna as pessoas infelizes. É a obsessão pela felicidade. Porque, sabe, depois de uma certa maturidade, né, a gente sabe que há um continente de tristezas e se você não acomodar dentro de você, não vai rolar, né? Um certo continente de fracassos, de sofrimentos, né? Eu costumo dizer que o fracasso humaniza. É outra frase moralista. O sucesso é uma coisa com a qual você tem que tomar cuidado, porque o sucesso ele é inebriante. É verdade. Né? Ele é inebriante, né?
E isso é uma ideia na filosofia antiga, né? Isso é uma ideia muito antiga na filosofia. Essa ideia já está nos estoicos, que eram gregos e romanos. Essa ideia de que o sucesso deixa você 3 metros acima do chão. E hoje a gente está no mundo, Mário, em que as pessoas leem os estoicos no Vale do Silício, nos Estados Unidos, para dizer que os estoicos vão fazer você ser um winner total, né? Vão fazer você ser um vencedor total. Você vai encontrar em você um autoconhecimento que vai deixar você muito assertivo, né? Quando o Kierkegaard, que é o outro grande filósofo do século XIX, dinamarquês, criador da filosofia da existência, né, dizia num livro seu, que eu considero um dos livros de filosofia mais bonitos que existe, Mário, vai aqui uma indicação para o nosso Como é o nome do ouvinte livro? seguidor, Obras do Amor. Obras do Amor. Publicado no Brasil pela editora Vozes. Tá? Um livro do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que é o criador do existencialismo, que ficou muito famoso pela pena do Sartre, né? Já no século XX. O Søren Kierkegaard ele fala no Obras do Amor que o verdadeiro autoconhecimento sempre começa com um certo entristecimento consigo mesmo. Essa é a verdade. Quando a gente faz uma jornada de autoconhecimento verdadeira, como nos grandes sistemas espirituais históricos, né? O processo de um certo entristecimento, reconhecimento dos limites, reconhecimento das insuficiências, dos males que já foi feito para os outros, certo? Esse processo implica no autoconhecimento. Enquanto que o autoconhecimento de hoje é o coaching de prosperidade, de sucesso, você é sempre ótimo, você sempre vai vencer. Então, por isso que eu falo, olha, essa discussão de felicidade é para iniciante, né? É conversa para iniciante. A vida tem coisa muito... Não que a felicidade não seja importante, é claro que é. Mas a tal da felicidade, no meu ponto de vista, depende de coragem, misericórdia, perdão, humildade, prudência. Estou pensando aqui em Aristóteles, né, no filósofo grego. Quer dizer, aliás, ele falava de felicidade mesmo, né, eudaimonia. Então, assim, a felicidade não é alguma coisa que você atinge porque você faz um workshop de como realizar seu desejo. Pelo contrário, a filosofia inteira, né, sempre olhou para o desejo como alguma coisa que você... Não que você deve reprimi-lo plenamente, mas que é alguma coisa com a qual você mede forças, né? É como o combate com o anjo do Jacó na escada, no sonho dele que ele tenta chegar até Deus, e ele mede forças com o anjo. Né? O desejo é uma coisa assim. Você está sempre medindo força com ele. Porque se ele te engolir, Schopenhauer ganha. Você é destruído. Né? Porque o Schopenhauer, aquele filósofo alemão do 19, dizia: a vontade tem 2 formas de te humilhar. A primeira é não deixando você realizá-la. A segunda é deixando você realizá-la. É fantástico, isso é fantástico. Você cai no tédio. Rapaz, é tão verdadeiro isso. Ave Maria. É verdadeiro que dói. André, me diga uma coisa. Você vê alguma relação, por exemplo, entre a chamada autoajuda e as religiões? Elas têm mais ou menos o mesmo objetivo? Eu acho que a autoajuda, elas são um empobrecimento do que as religiões oferecem também. Mas elas são um empobrecimento. Elas são uma espécie de um produto que é tão light, tão light, tão light, que não tem mais nenhum elemento nutriente, sabe? Não tem nenhuma nutrição. É assim que eu vejo a autoajuda. As religiões, elas são sistemas, e antes mesmo de ser sistemas, provavelmente a origem é pré-histórica, né? Mas elas são práticas que geram sentido na vida.
Tem um antropólogo do século XX chamado Clifford Geertz, um americano, que ele definia a religião mais ou menos assim. A religião tem como que duas camadas. Ela tem uma camada de narrativas cosmológicas, como a gente fala, e Deus criou o mundo. E o mundo foi criado pela deusa tal. E o mundo foi o resultado da estrela com o sol, da lua com o sol, sei lá. Ou a gente, na origem, fez uma bobagem, por isso a gente sofre. Ou então, na vida passada, você matou muita gente inocente, agora você está sofrendo, certo? Você tem uma narrativa aqui em cima, que é basicamente teórica, e aqui embaixo você tem elementos práticos. Pode comer isso, tem que comer aquilo, respeite o sacerdote, leia a Torá, pratique, guarde o sábado, sei lá, você tem regras, faz a peregrinação não sei para quê, durante tais dias e tais dias você faz jejum, e por aí vai, né? Então, assim, o Geertz dizia que a narrativa aqui em cima, a teoria aqui em cima, ela dá sentido à prática aqui embaixo. Uhum. Então, você guarda o sábado porque Deus descansou no 7º dia. Certo? Você tem que fazer jejum, porque fazendo jejum você purifica o seu corpo, sua alma, porque você tem algum pecado. E no jejum torna você mais perto da divindade, sei lá. A prática embaixo, por sua vez, dá concretude à teoria. Eu estou sofrendo muito. Mas é porque na vida passada eu fui mal. Eu estou sofrendo muito porque existe o pecado. Eu estou sofrendo muito porque eu sou muito apegado, e quem é apegado a bens materiais sofre, porque a gente deve ser desapegado. Então, as religiões, elas têm um componente terapêutico importante, né? Elas têm um componente, por exemplo, Mário, normalmente as perdas aproximam pessoas de religião. Isso é um dado da sociologia da religião, sabe? Não é uma hipótese fantasiosa. As pessoas se aproximam da religião quando perde emprego, perde patrimônio, perde filho, certo? Perde entes queridos, pais e tal, mães, irmãos, né? Acontece muito. Como no momento da pandemia, o medo, né? Faz com que as pessoas busquem religiões, formas espirituais e tal. Então, há um vínculo entre a autoajuda e a religião, mas me referindo às religiões tradicionais, eu diria que as religiões tradicionais são uma refeição completa. Inclusive naquilo que elas têm de você depois ficar, de repente, meio pesado, tendo que tomar um digestivo porque, de repente, você comeu demais. A autoajuda é uma alimentação tão balanceada que não tem nutriente nenhum. Na verdade, ele não te nutre. Tanto é que você, daqui a pouco, embarca numa nova moda. A autoajuda funciona com modas, né? Eu lembro, nos anos 80, quando eu me mudei aqui para São Paulo, na segunda metade dos anos 80, eu lembro que aqui em São Paulo tinha uma livraria chamada Além da Lenda, na época. E era a livraria que vendia, na época, livros, e o livro mais famoso da época era As Brumas de Avalão, em 3 volumes. Sim. Lembra? Segunda metade dos anos 80. Então, que era sobre Rei Arthur, a saga do Merlin, não sei o quê. E esse livro acabou produzindo muitas supostas religiões pagãs celtas. Que isso é suposta, porque a gente quase não tem nenhum material de religião celta. As pessoas, a moçadinha de 18 anos não sabe, mas a Bíblia dele é Brumas de Avalão. E basicamente foi ela que colocou em circulação isso daí. Na época também tinha um livro chamado Tal da Física, do Fritjof Capra, que fazia uma analogia entre a filosofia Tao chinesa do Yin e do Yang e a física quântica, né? Então, a autoajuda, ela faz uma releitura desidratada de tradições religiosas, há uma destradicionalização, ou seja, você retira das tradições religiosas tudo que possa causar tensão com o consumidor. Então, você tem que dizer para o consumidor que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele precisa se amar mais,
ele precisa se dar presentes, ele precisa se respeitar. Então, tem uma pitadinha de psicoterapia barata, né? Uma pitadinha de psicoterapia barata, e tem uma linguagem meio científica vaga, energia, tudo energia, né? Tudo equilíbrio energético. Tem um pouco de hinduísmo, né? Tem uma coisinha, um chácara aqui, um chácara acolá, e é uma mistura que a validade é assim, aquele tipo de coisa que você come e fica com fome 1 minuto depois, porque não resolve. Tondé, o sentido, o conhecimento da finitude, da nossa morte, não é? De que modo influencia a nossa vida, inclusive na aproximação com religiões e com outro tipo de tentativas de tábuas de salvação, de crença de que não acaba tudo, quer dizer, as pessoas, ou então o uso excessivo de remédios ou de bebidas para aguentar essa angústia existencial causada pelo conhecimento da sua própria morte. Olha, Mário, assim, eu acho que provavelmente isso daí são hipóteses de historiadores das religiões, que a consciência da finitude, inclusive na pré-história, associada a sonhos com pessoas mortas. Até hoje tem gente que sonha com o morto e acha que é a pessoa mesmo, né? Que é o espírito. Até hoje tem isso. Isso é provavelmente do Alto Paleolítico, 50 mil anos atrás, 60 mil anos atrás. O mundo era muito escuro, né? Se morria razoavelmente cedo, né? E tem um filósofo chamado Clément Rosset, um francês, não sei se está vivo ainda, que eu tive a sorte de ter aula com ele aqui na USP. Quando ele morou aqui 6 meses, eu era aluno da graduação. Especialista em Nietzsche, né? Que ele escreveu um livro chamado Filosofia Trágica, em que ele imaginava um momento mítico em que nossos ancestrais tomaram consciência da morte. Você tem também um antropólogo chamado Ernest Becker, que escreveu um livro chamado Negação da Morte, que ele também trabalha esse tema. Esse é um tema da filosofia existencial, né, Mário? Da filosofia existencial, né? O ser para o nada, o ser para a morte, termos como finitude é típico do existencialismo, né? O próprio conceito de angústia, que o Kierkegaard trouxe à tona com o seu livro Conceito de Angústia, que é considerado a pedra filosofal da filosofia da existência, em que a angústia não é um afeto, mas é a substância da alma, que ao tomar consciência da própria condição, nunca escapa da angústia, né? Reprime, de alguma forma, mas com o avançar da vida, isso vai se aproximando, não só por conta da própria idade, como por conta das pessoas que ele conhece que vão começando a morrer. Isso. Né? Então, tem aí uma espécie de contágio empírico que vai levando você a... Porque quando você é jovem, você vive como se a morte não existisse. Né? Isso, exatamente, claro. É uma sensação de eternidade, né? que, de certa forma, eu acho que muitos jovens hoje, você perguntou de remédios, né? Os remédios hoje são muito comuns entre jovens, né? Ansiolíticos, antidepressivos. Eu dou aula há 25 anos de graduação e leio muito sobre esse assunto. E, assim, os jovens são cada vez mais frágeis, né? Vulneráveis. E também são poucos, né? Os pais têm menos filhos, então só tem um, coitado, que os pais atormentam o tempo inteiro, né? Não tem uns 4 irmãos para o pai esquecer, a mãe esquecer qual é o nome do outro filho, né? Então, não tem como confundir Maria, Marta, Márcia, né? Para chegar finalmente a Mariana, né? A Mariana não tem mais esse luxo, né? Só existe ela. E os pais pensam na coitada o tempo inteiro, né? E enche o saco dela o tempo todo. Então, os coitados vão para a escola, né? Entre a imagem falsa de que eles são maravilhosos
e a consciência de que os pais querem, no mínimo, que ela seja um Einstein, né? Projetam todas ao lado uma mistura de Einstein com Gandhi, com Martin Luther King, né? Uma pessoa que só seja um santo. Então, assim, Mário, essa coisa de remédios, não há dúvida, né? Que com o passar da vida, além dos remédios para manter sua fisiologia funcionando, né? Os remédios que se toma todo dia para continuar vivo, né? E, afora esses remédios, digamos, a ver com a fisiologia hipertensiva, cardiovascular, ou seja, ou mesmo endócrina, né? Que tem a ver com diabetes e coisas assim, tem os remédios que você toma para sair da cama porque você está deprimido, ou porque você não consegue parar de pular porque você está ansioso, né? Eu não acho que vai melhorar, não, Mário. Acho que isso não vai melhorar. Bom, Dé, olha, infelizmente nosso tempo acabou. Você nos deu um grande presente, mais um. Conversar com você é uma maravilha, é uma maravilha, é uma maravilha, é uma maravilha. Eu fico encantado. Você não sabe como eu me divirto e me ilumina, rapaz. Você é uma figura, viu? Eu sou grande admirador seu. Muito obrigado. E tenho a honra de Prazer. ter recebido seu voto para prefeito de Salvador. Rapaz. Você Exatamente. Exatamente. Isso aí. Pois é. Eu votava no Maristas. Eu estudava no Vieira, mas votava no Maristas, que é a mesma coisa que ser Bahia e Vitória ao mesmo tempo, né? 1985. Isso mesmo. Luiz Felipe Pondé, um abração para você, meu querido amigo. Um abraço para você. Muito obrigado. E obrigado por ser nosso comentarista também, nos ajudar tanto. Viu? Um grande abraço para você. É sempre um prazer. Muito obrigado. Abraço, Mário. Abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Grande Luiz Felipe Pondé, que maravilha.